Olá, boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Sagrada Família. É sempre um prazer estar falando com vocês nessa conversa. Meus agradecimentos a Nolai, em especial, pela confiança de nos convidar para falarmos um pouco conversarmos sobre a doutrina espírita, principalmente no momento de pandemia, né? Um momento diferente da nossa terra que ela passa. E dou os parabéns pela continuidade do trabalho, mesmo com os recursos tecnológicos, por não estarmos presentes, mas nos fazemos aqui presentes através dos recursos que nos permite ir até a casa das pessoas, até a casa espírita, para conversarmos um pouco hoje. Mas antes de começarmos a nossa conversa de hoje, nós vamos orar aqui agradecendo ao Mestre Jesus essa oportunidade que nos dá, pedindo o amparo dos mentores espirituais, do Sagrada Família, que nos ampare, que nos ilumine, para que possamos passar essas mensagens que se façam necessário, que possa conseguir transmitir essa mensagem de forma clara, para que todos possam ouvir. Muito obrigado, Jesus, e aos espíritos amigos que conduzem esse trabalho. Bom, meus amigos, me foi incumbido de conversarmos um pouco, né, sobre desprendimentos de dos bens terrenos, trazido pelo espírito de Lacordaire, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, esse é o item 14. E aí a gente, para entrar um pouco nesse assunto, a gente volta a Jesus. Porque o Evangelho trazido por Cristo nos traz muitas informações, mas como ele foi escrito, foi dito por Jesus no passado, e Jesus usou com muita inteligência parábolas, ele utilizava muito dos jargões da época, do entendimento, ele utilizava muito as falas daquele tempo, né? Como nós hoje temos uma forma de comunicar, os jovens se comunicam através de jargões, através de frases. Naquela época o povo também tinha uma comunicação. E Jesus se utilizou na sua sabedoria de uma forma prática para que trouxesse essas informações para lá. E Jesus nos trouxe a ideia de Deus, né? Ele trouxe a ideia de que Deus é soberanamente justo, ele é onipotente, é um Deus único, e que nós deveríamos amar nosso Deus de todo o coração, de toda a nossa alma. Aí ele deu um segundo mandamento, que é o teu próximo como a ti mesmo. Por que é o teu próximo como a ti mesmo? Porque quando nós amamos a nós mesmos, nós cuidamos não só do corpo, como do espírito, né? Cuidamos da nossa mente. Então, se nós temos capacidade de nos cuidar, teremos a capacidade também de amar o próximo. Você não cuidar de si e cuidar e dizer que ama o próximo. Será que isso é verdade? Então, hoje são perguntas e umas reflexões que nós deveríamos fazer, né? Então, Jesus trouxe o conceito bem prático. E aí ele fala também, em umas passagens do Cristo que são interessantíssimas no Evangelho, né? Que depois de um tempo os Espíritos vêm nos esclarecer, trazer a sua interpretação daquilo que Jesus nos falou. Ele diz, meu reino não é deste mundo. Então ele já começa a dar as pistas para aquele povo que ainda estava no começo da sua evolução. A ideia de que reino, que mundo é esse que ele fala? O que Jesus está querendo nos transmitir? Nós temos o hábito de não questionarmos. Nós lemos, mas não compreendemos a leitura. E aí a gente precisa parar para interpretar o que Jesus quer dizer com muitas moradas. E pelos questionamentos dos doutores da lei na época, que se questionava Jesus, perguntaram a ele como se poderia fazer para ir para o reino dos céus. E Jesus disse, é necessário que nasçamos de novo. Como nascer de novo? Esse é o questionamento. E quando Jesus voltou, depois de dado sua mensagem de esperança, de fé, como no Sermão da Montanha, aquele banho de luz,
em que Gandhi disse que aquele era um livro que, se todos os livros das religiões ali se apagassem de conduta, deixasse o Sermão da Montanha, ele seria o ideal para isso, não precisaríamos de mais nada. Então Jesus nos fala de um reino, Jesus nos fala das moradas, e ele está falando também de algo que chama-se reencarnação. Por quê? Quando ele fala em que tem que nascer de novo, as pessoas não conseguem compreender, porque ainda não está no seu tempo de compreensão. E a mensagem do Cristo ao longo dos séculos, ela foi muito distorcida. E nós fizemos guerras, nós matamos, nós escravizamos, nós não respeitamos o livre-arbítrio, desrespeitamos os nossos irmãos, nós escravizamos os nossos irmãos. Deixamos de ter o amor para os irmãos, deixamos os instintos funcionar. Com o passar do tempo, ele nos prometeu, antes de ir, que mandaria o Consolador prometido, e no século XIX veio a doutrina dos Espíritos, para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse momento, e eu vou lembrar uma frase que está no Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, né, acho que o item 115, em que ele diz assim, depois de ser feita a pergunta, a resposta, né? Todos foram criados simples e ignorantes. Todos somos simples e ignorantes na nossa criação, na nossa essência. Mas Joana de Ângeles, na sua série psicológica, ela nos traz uma outra frase desse contexto. Nós nascemos simples e ignorantes, através dos estágios reencarnatórios, do estado de aprendizado que vamos passando. Nós voltaremos quando evoluirmos, estivermos no estado de evolução. Voltaremos a ser angelical, voltaremos a ser simples, porém não mais ignorante. Jesus, mais uma vez, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Lacordaire, ele traz uma informação interessante logo no começo do diálogo dele, que ele está nos passando uma mensagem, passando uma informação. Ele vem e diz assim: o amor dos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices, ou seja, um dos mais fortes tropeços nossos, né? Dos mais fortes obstáculos, melhor dizendo, ao vosso adiantamento espiritual. Aí eu gosto de contar sempre histórias para que a gente possa começar a contextualizar e entender melhor essa mensagem de Lacordaire. E aí eu fui recorrer ao livro O Céu e o Inferno, né? Segunda parte, no capítulo 8, em que ele traz a história na parte que fala das provas e expiações. Ele fala de um ser que viveu em 1850 e desencarnou mais ou menos por essa época, que todos o chamavam de Max, Pai Max. É a história do mendigo Max, o mendigo. Então, essa história eu achei bem pertinente para falar dela, que ele é invocado numa das reuniões com Kardec, na época da codificação, onde estava sendo coletado a parte dos espíritos sofredores que trazem informações, espíritos mais felizes, espíritos arrependidos, e ele é o espírito que passa por uma das provas e expiações. Ele passa por uma expiação. Mas a expiação dele é muito, muito boa para a gente ilustrar. Ele é uma pessoa que vive hoje a mendicância. Nasceu e logo perdeu seus pais. E aí viveu pelas ruas fazendo de ajudante de pedreiro, de tudo que ele podia para sobreviver. Próximo dos 40 anos, ele teve um problema de saúde que acabou paralisando. E por mais de meio século, o nosso irmão Max viveu na mendicância, doente, cego, quase paralisado. Sofrimento muito duro, muito árduo para ele. E quando ele é convocado para falar numa dessas reuniões, ele agradece a lembrança dele, que tiveram dele, das orações que fizeram por ele. E ele começa a narrar a sua história. Olha, Jesus falando há muitas moradas na casa do Pai, e que para você ir para o reino do céu, você tem que voltar a nascer de novo. E ele fala que ele foi um dos donos, um dos condes daquele lugarejo na Baviera. Era aquela região onde ele tinha muito dinheiro,
onde ele era um homem rico, poderoso, mas era um homem que tinha o orgulho, era um homem que vivia para a sua vaidade, para os seus desejos, era um homem que olhava para as pessoas de uma forma diferente. Eu tenho o meu, você que tem o seu. Esquecia de uma coisa que Jesus nos ensina, que é a caridade, é o amor ao próximo. O conde, o homem encarnado antes de ser o mendigo, ele não usou o empréstimo que Deus lhe deu para que ele pudesse usar para ajudar o seu próximo. Aqueles que vieram, como ele depois, nessa encarnação onde ele relata esse fato, como um mendigo, para ser auxiliado. Kardec nos diz, fora da caridade não há salvação. Não que a fortuna seja uma coisa ruim, não, Deus lhe confiou, ou você herdou da sua família uma fortuna. Deus nos deu, como nascemos simples e ignorantes, como voltaremos para a Terra? A reencarnação nos fala que nós voltaremos aqui, nesse planeta, para evoluir em outra sociedade, em um outro continente, com outra situação social, na envergadura de um homem ou de uma mulher, da cor da pele, isso não importa. O que importa serão as lições. Então nós somos seres espirituais que estamos passando estágios de evolução na Terra como uma escola. E Max, como gastou seu dinheiro, aquela fortuna que ele foi convidado por Deus para que ele pudesse auxiliar a todos naquela comunidade. Ele gastou com jogos, ele gastou com farras, com seus prazeres. E aquilo, o tempo chega e a coisa inexorável que acontece com todos nós. Voltaremos para a pátria da espiritualidade. Chegou a hora que nós temos que desencarnar e precisamos prestar conta disso. Deus nos deu um empréstimo, aquele empréstimo que a gente precisa pagar, mas ele não cobra juros. O que ele cobra é que nós usemos essa fortuna, esse bem material que nos foi dado, que é a fortuna, em benefício não só nosso, mas do nosso próximo. Que nós possamos auxiliar aquele, não estamos dizendo que isso tem que dar, aquele que pode trabalhar, mas na hora que geramos emprego, na hora que geramos o trabalho, para aqueles que não têm a condição verdadeiramente, que não vivem na mendicância, que possamos auxiliá-los. Nós estamos dizendo aqui que Jesus não disse para que nós pegamos a fortuna e demos a alguma instituição de caridade e sejamos pedintes na rua, mais um estorvo para a sociedade, mais um peso na sociedade. Não, que nos usemos com sabedoria e com inteligência aquele bem que nós temos. Que nós procuremos ajudar o nosso próximo de uma forma em que o sabemos usar com inteligência. Quantas pessoas tem? E o engraçado tem por aí e que hoje vive na solidão. Ele também, Allan Kardec fala assim também que, pelo apego às posses de tais bens, destruí-vos a vossa faculdade de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. O que ele quer dizer com isso? Nós destruímos a capacidade, a faculdade de amar, porque quem é que nós verdadeiramente podemos acreditar que aquelas pessoas nos tenham? Nós temos nos goste, nos ame, nós temos o poder. Então, quando nós temos o poder, nós nos afastamos, podemos fazer tudo, começamos a despertar em nós algum sentimento. O egoísmo é um desses sentimentos que desperta em nós. E quando nós despertamos esse egoísmo, esquecemos do outro, deixamos de amar o outro, de se preocupar com aquele que precisa. Achamos que somos superiores a todos eles porque o dinheiro dá um poder, ele é um empréstimo, e a qualquer momento Deus pode pegar. Você pode passar, não é errado passar para o seu familiar, mas Deus pode a qualquer momento retirar aquilo que você não usou. Então esse empréstimo que ele dá, no momento que nós voltamos, ele vai nos cobrar, como Marx, o mendigo, que teve tudo e gastou. É irresponsabilidade nossa, assim, pegar toda a fortuna que temos, todo o dinheiro que temos, e empregamos de uma forma desordenada, de uma forma irresponsável, só para o prazer, para jogatinas. E Max, quando ele volta como mendigo, ele vai prestar conta daquilo que ele fez, vai passar pela dor e para ele sentir na pele. Não é uma punição, é uma forma de ensiná-lo. Passar por todas as dores, a dificuldade, a fome, o frio, a solidão, a necessidade que se tem de um teto, de um abrigo, de um amigo que possamos dialogar, que possamos conversar. Então, Marx ele traz
nessa história que ele nos conta no céu e no inferno, é muito rica para que a gente possa aproveitá-la de todas as formas. Porque eu estava ouvindo uma matéria, eu achei interessante trazer isso para aqui, que algumas pessoas já tiraram na loteria esportiva. Mas eu vi uma pessoa afirmar nessa matéria, eu não lembro, me ocorreu agora, eu não lembro qual foi o programa que eu vi, que assim, me conte uma pessoa que ganhou na loteria esportiva e ganhou dinheiro, que ficou rico da noite para o dia, que em 10 anos ainda tem o mesmo dinheiro. Porque não sabe administrar, porque não tem o equilíbrio necessário. E uma palavra-chave é equilíbrio. Mas tem pessoas que trabalham, essas pessoas trabalham e conseguem juntar uma quantia que pode lhe dar a tranquilidade do passado. Essa história do Marx é uma história que a gente conta tirada do livro de Kardec, mas eu conheço uma outra história de uma pessoa que ainda está encarnada, tem 93 anos de idade. Esse ano ele completa 94 anos de idade. A história é muito interessante, porque eu digo sempre que o seu Pedro Lago é um homem, uma pessoa que teve na sua vida todas as dificuldades do mundo, muito próximo do que Marx teve, venceu, e olha só, nas conversas que eu tive com ele, mas até ele se abre mais do que com os próprios filhos. E eu perguntando a história de vida dele, que ele nasceu no interior da Bahia, não ficou muito claro para mim onde ele nasceu, se foi em Sapé-Açu, onde foi, mas que ele passou parte da sua infância, porque tinha muitos irmãos, na ilha de Taparica, lavando o carro, se virando para ganhar algum dinheirinho, fazendo serviço para a prefeitura, e logo é adotado falo, de pega aquele rapaz, aquele menino, depois aquele rapaz para fazer o serviço. Ele me lembra as histórias dele, ele falando que tinham aqueles Ford de 1932, porque ele nasceu no século passado. Ele tinha os Ford, disse que começou a aprender a dirigir no Ford, aí tinha a confiança das pessoas de lá que davam serviço para ele fazer, e ele foi sobrevivendo nessa dificuldade, né? Muita dificuldade, muita fome, muita dor na sua labuta. Aí ele disse que mais ou menos há 63 anos atrás, ele estava na ilha e aí alguém chegou para ele e disse: Pedro, tem uma empresa aí que está fichando, olha o termo que se usava na época, né? Quando alguém estava contratando, está fichando. Para quê? É um trabalho. Você não quer saber por quê? Não, é trabalho, eu vou. E ele foi até essa empresa. Chegou lá e ele foi fichado. E ele me narrando que, do longo do tempo, que ele levou uns 5 anos sem nem sequer tirar férias. Levou 3 anos sem tirar um dia de folga. Trabalhava no mato, cavando topo, limpando, para que essa indústria se tornasse uma das maiores do nosso país. E aí ele conta para mim que até hoje ele disse: eu não como... ele é bom de boca, né? Mas ele disse que até hoje ele não come macarrão. Eu disse: mas por que, o senhor Pedro, o senhor não come macarrão? Porque macarrão, meu filho, eu comia o macarrão no capacete. Olha a estrutura da empresa nos anos 50 e 60. Não se tinha estrutura nenhuma, não se preocupava com o trabalhador. Então eles vinham com a comida num saco e colocavam no capacete, sem garfo, sem faca, sem nada, e ele tinha que beber a sopa. E esse mesmo capacete ele tinha que pôr na cabeça porque ele precisava trabalhar por causa do sol. E o tempo foi passando e ele começou a fazer uma coisa interessante. Ele trouxe os amigos, familiares e amigos para trabalhar dentro dessa mesma empresa e dizia as dificuldades que eram e foi trazendo. Ao longo do tempo ele acabou se aposentando e não eram esses dinheiros todos. Ele continuava tendo uma coisa que ele se apegava muito, que era aluguel. Ele dizia que aluguel era você está enxugando o gelo. E aí ele, com o passar do tempo, meu filho, eu cheguei a um momento da vida, tem uns 25 anos que ele comprou um apartamento. Olha só a história. 93 anos de idade, só tem 25 que tem um apartamento. Ao longo da vida desse senhor, ele ajudou as pessoas a fazerem suas casas. Sobrinhos, amigos, parentes, cunhados. Ajudou as pessoas a pagar as suas dívidas. Quando as pessoas passam no desemprego, ele chegou a ajudar. Ajuda seus familiares, sua irmã, que ainda está viva, tem uma irmã viva até hoje. Esse homem, ele foi juntando dinheiro. Dentro de casa, ele era uma pessoa que pegava o dinheiro e guardava na sua poupança, não usava para o supérfluo. Se alguém da família pegasse um Danone, ele, para que isso? Isso não precisa, tem comida, tem que se alimentar de feijão, de arroz, de carne, isso ele não deixava faltar, mas o supérfluo ele não dava. E aí a gente começa a entender o processo dele. Ele chegou num momento em que a idade já chega e a doença chega e diz: por que o senhor não sai daqui dessa casa aqui e aluga uma outra casa, um lugar um pouquinho melhor,
que lhe ofereça melhores condições. Ele disse para mim: eu trabalhei a vida inteira para ter um teto. Tem 20 e poucos anos que eu tenho meu teto, meu filho. Ajudou muita gente a construir o seu teto. E até hoje continua ajudando. Não é agora, no final da minha vida, que eu vou estar gastando à toa. Então deixa aqui, porque quando eu morrer, eu já estou com 93 anos de idade, vou fazer 94, se Deus permitir, é ser muito religioso, assistir missa, se deixar o dia todo. Ele diz para mim: fica para os meus filhos e para minha mulher. E ele tem um filho especial, tem aquela preocupação com a família. Então o que eu trago disso? Que ele sofreu, passou as dores, os dissabores da vida, sabe o que é o suor do corpo, as dores do corpo, trabalhando arduamente no mato, capinando, cavando toco, buraco. Fez a sua família, educou os seus filhos, conseguiu, depois de muitos anos, sua casa própria, depois de ter ajudado várias pessoas e continua ajudando. Ele continua ajudando. E aí, Locate fala dessa questão, por isso eu falei de seu Pedro, que ele fala de que quando a pessoa ela faz todo o esforço da vida e chega num momento em que ela não ajuda o seu próximo, diz: eu estou guardando para os meus filhos. É pior do que aquele que herda o dinheiro, herda a fortuna e gasta irresponsavelmente, porque ele sabe a dificuldade que alguém passa. Aí volta a reencarnação, eu digo que não é uma punição, porque Marx, quando volta como um doente, um mendigo, ele volta para aprender a valorizar o amor ao próximo, o respeito ao próximo, aquilo que Jesus nos ensinou, amar ao teu próximo a ti mesmo. E Locate, ele faz uma pergunta assim: gente, sejam sinceros, isso são palavras minhas, tá? Proporcionar à riqueza uma felicidade sem mescla, sem mancha, sem nada, será que a felicidade traz isso? Por que tanta gente que tem dinheiro se suicida? Por que tanta gente vive na solidão? Por que muita gente que tem condição financeira muito grande, ela sempre está depressiva? Por que será se o dinheiro traz felicidade? São coisas para a gente refletir. Quando tem de cheios os cofres, não há sempre um vazio em vosso coração, uma velha balança. Como é que você está ao seu estágio? Eu sempre faço essa pergunta e sempre repito a mesma coisa. Como é que está a sua existência terrena nesse momento? Em que momento da sua vida você realmente está feliz? Como você se sente feliz? Felicidade plena, obviamente, nós não vamos encontrar aqui, porque perfeição na Terra não existe. Perfeito só Deus. Então, como nós estamos isso hoje? Será que, eu sempre pergunto às pessoas nos estudos que nós fazemos, se nós tirássemos na loteria esportiva hoje com a possibilidade de viajar ao mundo, agora eu ouvi na rádio hoje 32 milhões, será que a gente fazia o quê? O que todos os outros fizeram, que ganharam, foram gastar, foram viver, em 10 anos estouraram tudo, não pensaram no próximo. Porque o poder, e quando você está em cima dele, te faz poderoso, te acha se sentir poderoso, você se esquece do seu próximo. Então, como está o seu coração? Está vazio? Ele fala também que a fortuna provém da nossa família ou não, e hoje a gente está falando da história do seu Pedro, tenhas ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer, é que tudo vem de Deus e tudo de Deus retorna. Então Deus nos empresta. Então Marx, quando desencarnou, ele perdeu tudo. E aí, quando ele chegou do outro lado da vida, ele encontrou aquilo que ele semeou na terra. E seu Pedro, quando voltar para a pátria da espiritualidade, um homem aos 93 anos de idade, que tem uma dificuldade de se locomover, de uma doença proveniente da vida, teve um infarto há 2 anos atrás, e agora, recentemente, passou por uma cirurgia, porque caiu, bateu a boca e teve que fazer uma cirurgia, já está em casa, está perfeitamente. Tem um porquê da vida dele, né? Quando ele desencarnar, ele não é perfeito, não é isso que eu estou dizendo. O que ele vai encontrar do outro lado? Percebem? O que nós estamos fazendo de fato direito para o nosso irmão? Como estamos usando? Aí eu vou viajando um pouco aqui e vendo assim numa roupa. Isso serve para mim, né? Quando eu falo, o meu ouvido está bem pertinho. Que eu chego lá, olho uma roupa que está semi-nova, aí eu olho minha barriga, o meu corpo já não é mais o mesmo, já está maior, e o número era para uns anos que eu estava mais magro e que meu corpo físico não modificou tanto, aí eu ponho, ela está justa, eu vou emagrecer. Vai emagrecer? Se o corpo, a fisiologia vai modificando com o tempo, por mais que você se cuide. Tem algumas pessoas que dá sorte, que a fisiologia é a mesma. Se mantém magro a vida inteira, a roupa é a mesma coisa. Outras pessoas não.
São genes, a genética. Será que nós estamos pensando também no outro? Porque é também uma forma de desapego. É uma forma de desapego a gente entregar o outro. E aí me permitam ler aqui, doar para as pessoas que precisam, que não estão vestidos, que não estão calçados, que precisam de um cobertor. Como nós estamos fazendo isso? Aí me permitam ler aqui um trecho do Evangelho que diz assim: o desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a fortuna em seu justo valor, sem saber servir dela para os outros, e não apenas para si mesmo. Ou seja, para você pode usar, se você tem condições de você ter seu conforto, seu carro, sua casa, você tem, mas não esqueça do seu próximo. Não esqueça. Porque Deus vai nos cobrar isso. Porque Deus não nos pune. Mas nós viemos aqui na Terra e fizemos uma promessa. Quando Jesus falou, ele falou da reencarnação, quando falou que na casa do meu pai há várias moradas, e que para chegar ao reino dos céus precisa nascer de novo, porque ele sabe que nós, em uma reencarnação só, não somos capazes de chegar ao estágio de perfeição. E que ninguém vai chegar para a gente e dizer o que a gente tem que fazer para pagar o nosso pecado, porque os pecados, a gente precisa, Joana de Ângeles e Carl Gustav Jung fala muito das nossas sombras, evoluir. Eu sempre falo do diamante, que parece, quando no seu estágio inicial, o diamante ele parece um carvão. Ele vai lapidando ao longo do tempo na terra e quando nós encontramos uma pedra brilhante. E que o homem pega e lapida, ela fica linda. Se quebrada, ela não volta para aquele estágio. Mesmo que você quebre, ela não volta para aquele estágio parecido com o carvão. Então somos nós. Somos essa pedra que está sendo, esse diamante que está sendo lapidado com o tempo através das reencarnações. Através do processo de voltar à Terra num corpo completamente diferente do nosso, numa condição social diferente da nossa e num país diferente do nosso. Para que a gente possa aprender. A cada vez que nós vimos, nós aprendemos um pouco. A cada encarnação que nós vimos, nós damos um salto na evolução. Nós não retroagimos, nós podemos até estacionar por um determinado período, mas nós sentimos a necessidade, está dentro de nós, de crescimento e de evolução. Você pode ficar muito tempo parado ali. Um dia você disse, eu não quero mais aqui, eu quero pintar essa casa, eu quero melhorar essa casa. E aí você procura melhorar. É como nós não podemos ficar muito tempo estagnado. Então, imagine que você fez um empréstimo no banco e precisa pagar. Você tem um desejo de pagar. Deus nos dá um empréstimo. Porque quando desencarnamos, as roupas ficam, as casas, os carros, tudo que nós temos aqui, o óculos vai ficar. Só levamos o que nós somos. Nem o corpo, que é um ledo engano, o corpo é um empréstimo que precisamos cuidar. Deus nos dá esse empréstimo para evoluir. Nos ajuda a evoluir no corpo, se faz necessário. Mas esse corpo volta para a Terra. Quando nós volta para a Terra, não vai para a Terra. Quando desencarnamos, nosso corpo se decompõe para formar outros seres minúsculos. Mas nós somos eternos, somos imortais. O espírito não morre, a não ser que tenham alguma informação diferente, mas o que eu sei, ele não morre. O espírito, a energia, é a essência divina. E nós estamos aqui para o aprendizado, para entender como podemos ajudar o nosso próximo, para fazer a reflexão em cada dia, como Santo Agostinho, de parar e refletir se nesse dia, no final do dia, nós não fazemos isso, o que eu fiz, o que eu poderia ter feito melhor. Ou se eu, ao longo do dia, teve alguém que pudesse falar mal de mim ou de algo que eu fiz que magoou. É uma velha reforma íntima, mergulhar dentro de si. Nós não fazemos o planejamento. Planejamento de como, na idade que nós estamos, da agora para frente, o que, é que vai acontecer? Não, já estou velho. Não. Velho, sim, mas não obsoleto, né? Porque a mente está funcionando, exercitar o corpo, procurar de uma forma sadia e ajudar o seu próximo. A caridade se faz também quando nós abrimos mão de coisas que não são mais úteis para nós ou que não vamos mais utilizar e doamos para as pessoas. Então esse desapego dos bens terrenos é importante para que a gente não volte, depois de desencarnado, ficar preso naquele lugar, por exemplo, a um bem terreno, uma casa, a um imóvel, que a gente está ali sem entender que temos desencarnado e queremos levar conosco. Não. Cada vez que nós evoluímos e crescemos, e a doutrina espírita nos traz esse crescimento. A doutrina espírita nos mostra o caminho, nos mostra que nós aqui somos seres viajantes. Quando vamos reencarnar de novo na Terra, não sabemos. Quanto tempo levaremos aqui, não sabemos.
Porque como nós não estamos em expiação, eu não estou porque não tenho nenhuma doença pré-existente, nem nasci com nenhuma aos 53 anos de idade, eu estou em uma prova. Então, ser espírita hoje, eu não fui forçado a ser. Havia opções na minha caminhada e eu resolvi ser espírita. Esse foi o meu livre-arbítrio, ninguém me forçou. Nem a mediunidade que as pessoas falam, eu sou hoje assim, essa para a minha mediunidade, não. Eu fui estudar, fui aprender e fiz a opção, como todos vocês fazem a opção de vida. Então, o que vai acontecer na minha vida, o que tiver de acontecer, a responsabilidade é de como nós conduzimos ela. Nós vamos sentir hoje, eu estava no estudo e a menina falou assim, hoje eu tomei um susto, estava chorando, sou espírita, mas estava chorando porque desencarnou hoje um trabalhador da casa, deu um infarto, um rapaz novo e tal. E eu disse para ela, você não pode chorar. O espírita pode sentir, ele pode chorar, ele pode sentir raiva, ele pode ter os sentimentos normais que é um ser humano como qualquer outro. Mas é como você lida com esse sentimento. Não vai querer que você chegue na frente do cachorro, dê aquele escândalo, descontrole, desequilíbrio. Porque um dos cernes que tem na vida é o equilíbrio. Saber como lidar com esse sentimento. Às vezes as pessoas nos ferem de uma forma que a gente fica meio pilhado, mas que a gente precisa saber como vai lidar com isso. Fez aqui, opa, isso não me pertence mais. O porquê que eu estou assim? Entender. E aí vem aquela coisa do conhecer a você mesmo. De mergulhar dentro de si e entender. De pegar a velha lanterna e colocar na sombra, que Jung fala da sombra, que são as nossas imperfeições, aquilo que a gente não admite, mas que tem o egoísmo, o orgulho, a avareza, a arrogância, o milindre. Tudo isso nós temos. E nós jogamos para o nosso inconsciente. E nós não admitimos. Muitas vezes sabemos até que tem, mas não queremos admitir. Mas um dia nós vamos ter que lidar com essas imperfeições. Por isso reencarnamos. Então ela está no inconsciente da alma. Mas uma hora, um momento, ela vai ser trazida para o consciente porque a gente precisa lidar com isso. Porque a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer. E nesse crescimento que nós temos, nós precisamos entender como podemos nos melhorar. E como Lockhart nos traz a missão, ele diz em que nós precisamos trazer para uma realidade, e eles como espírito nos traz a realidade de que nada é nosso. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, mas nada é nosso. Tudo fica, tudo é um empréstimo. Porque se não reencarnarmos nesse planeta, em outro planeta, vamos ser a essência de espiritual que nós somos, a inteligência. Tudo que nós aprendemos, que nós crescemos juntos, está ali. Está junto conosco e nos leva. Por isso que nós reencarnamos aqui na Terra, um período muito longo da reencarnação. Nós passamos pela educação dos pais, que são importantíssima para educar aquele espírito que está reencarnando, que traz já na sua bagagem uma personalidade de um espírito que já vem há milhares de anos reencarnando. Então a gente precisa, e eu trazia aqui, na 15ª, que é São Luís falando, né, em Paris, em 1860, me permitam ler, ele diz assim: a princípio, segundo o qual o homem é apenas um depositário da fortuna, de que Deus lhe permite gozar durante a vida. Tirar-lhe o direito de transmiti-la aos descendentes? Isso é uma pergunta. E ele diz assim: o homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante a vida. Olha a história dos dois, do Marcos Mendigo e o seu Pedro Lago. Porque a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, e que pode, quando quiser, impedir que os descendentes venham gozá-los. É por isso que vemos ruir fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem de conservar sua fortuna na linha de sua descendência é, portanto, impotente, mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo recebido, desde que Deus o retirará quando julgar conveniente. Ou seja, que a gente recebe, ele está falando da fortuna nesse momento, e eu falei de fortuna e falei de coisas materiais também. E a fortuna é material, mas eu estou falando de outros utensílios da nossa vida, do nosso ambiente, no qual nós não necessitamos lá. Ele está falando que para que use com sabedoria, não que você doe para uma instituição e fique sem nada, não é isso. Não, eu não posso ter uma casa que tem um conforto, que tem uma piscina, não é isso que ele fala. Que você utilize com sabedoria.
daqueles que têm a condição de gerar empregos, que gerem empregos, que tem aqueles que podem gerar roupas, alimentos para aqueles menos afortunados, que o faça. Aqueles que têm a capacidade de fazer escolas, universidades, para que as pessoas possam estudar. Sabe a história da vara de pescar? Ele ensina um pão de pescar. Ele ensina do a vara e ele ensina a pescar. É isso que Jesus nos ensina. Ele nos dá o ensinamento, foi o que ele nos trouxe, para que a gente aprendesse com ele, através do seu exemplo. O Evangelho tem. Muitas vezes as pessoas ouviram uma palestra antes, foi forte, eu acho que eu gostei e vou repetir. Ele disse, muita gente tem 30, 20, 15, 50 anos de espiritismo. Ele se diz ser espírita, mas será que o espiritismo realmente entrou nele? Verdadeiramente esse espiritismo está dentro dele? Esse espírita de tantos anos de casa, de tantos estudos? Verdadeiramente, isso é uma reflexão que devemos fazer. Quando desencarnarmos, que levarmos para o outro lado da vida, o espírita fica achando que já tem lá uma casa em nosso lar ou qualquer colônia já pronta esperando ele? Negativo. Veja o que fez aqui na Terra, como cresceu aqui na Terra, para que lá do outro lado da vida, que é a verdadeira vida, a pátria da espiritualidade, veamos em que zona nós ficaremos. Então, meus irmãos, essa era a mensagem que eu tinha para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês de uma forma clara. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Agradeço os bons espíritos que nos iluminam, que nos dão a condição das casas estarem abertas, que nos influenciam a estar aqui conversando, esse amparo, esse auxílio que eles nos dão. Agradecemos e não sabemos se somos verdadeiramente merecedores de tudo isso por estar encarnados, ser espíritos encarnados, mas vamos acreditar que somos sim, por isso nos dá a oportunidade de falar, porque o primeiro aprendizado somos nós que temos. Então nós merecemos a família, o ambiente onde estamos reencarnados, porque é o aprendizado que nós temos e precisamos estar nesse ambiente. Então, repensem. Já que nós não temos a fortuna na mão, pense no guarda-roupa, pense na sapateira, pense naquilo que está jogado lá que pode ser útil a outra pessoa. Desapeguemos desses móveis, dessas roupas, dessas coisas que não nos são mais úteis, mas que podem ser muito úteis a alguém. Pode estar agasalhando, matando a fome de um outro irmão. Então, muita paz para todos, uma boa noite, muito obrigado, gratidão pela oportunidade.